Giovana e Tulo diz o tempo inteiro para a gente ir construindo baseado no que eu imaginei para essa aula, tá? Então, assim, o nosso desafio de hoje é conversar um pouquinho sobre TEA e as comorbidades que impactam na alimentação, tendo em vista que a seletividade alimentar ela não é um diagnóstico. Na grande parte das vezes, ela é uma consequência de uma ou mais comorbidades que esse paciente apresenta e que vem no nosso consultório com essa queixa. Não está comendo, não consegue comer. Muitas vezes isso afeta ou não o estado nutricional, tem ou não deficiência nutricional e esse paciente chega para nós para que a gente resolva essa situação. Então, o objetivo dessa aula é que a gente olhe para o nosso raciocínio clínico diante dessa seletividade e consiga pensar, construir estratégias para ajudar esse paciente, ajudar essa família a resolver a situação, tendo em vista que muitas vezes é uma jornada, não é uma única consulta, não é uma única intervenção que vai fazer com que haja toda uma transformação dessa seletividade. Então, ter essa clareza e ter essa tranquilidade de levar essa mensagem para os pais ajuda a quietar o coração. Muitas vezes o que que a gente percebe? Que a insegurança dos pais está muito focada naquilo que a gente não diz. Naquela expectativa que não é desconstruída num primeiro momento e que ele se frustra. E a expectativa e a frustração são grandes problemas, né? Porque são coisas muito subjetivas. Então, quanto mais claro for a nossa abordagem, o nosso forma de conduzir esse encaminhamento, mais tranquilo é os pais se juntarem a nós, né? Colocarem o esforço junto conosco, porque grande parte do tratamento vai se dar em casa e não no consultório. Então, acho que ter esses alinhamentos com a família é muito importante. E aí, eu começo perguntando para vocês, né? Quando a gente recebe esse paciente, quais são as 5 perguntas que vocês fazem dentro do consultório, durante a consulta, para guiar, para desenhar o método que vocês vão aplicar? Depois eu vou contar as minhas. O que que tu me conta, Lourdes? Me diz 1 ou 2 perguntas que tu faz quando essa família chega, para que tu possa começar a construir o teu raciocínio. Primeiro, como foi a gestação, né? Primeira gestação, o histórico da gestação da mãe, como foi o parto. Eu creio que na terceira, que a gente está falando em TEA, né? Geralmente já tem um diagnóstico, às vezes mais tardio. É mais difícil ser no começo. Como foi a introdução alimentar, se já passou numa nutricionista. E tu, Giovana? Não? Acho que a O que Giovana que a ainda tá. criança, se a Agatha está digitando, né? Desculpa. Acho que a Giovana está se ajeitando ainda. Então, o que que eu normalmente, o que que bugou aqui meu negócio? Deixa eu ver. Ai, peraí. Opa. Que normalmente eu costumo perguntar, tá? Quando, justamente por isso que tu falou. A gente tem uma expectativa, né, de diagnóstico de TEA que se inicia por volta dos 2 anos de idade, quando essa criança não vocaliza, não verbaliza e acaba tendo pouca questão de contato social mesmo, visual. Mas tem um estudo que é do de 2024 que mostra que no Brasil a gente tem uma demora média de até 6 anos para fechar diagnóstico. E isso é um dado muito importante. A gente não pode esperar, né? A nutrição não vai esperar, o processo de crescimento e desenvolvimento não vai esperar. Então, quanto mais cedo a gente identificar, mesmo sem um diagnóstico fechado, como nós podemos auxiliar essa família, maior o ganho que essa criança tem. Então, normalmente, o que que eu elenco como perguntas? Primeiro, eu vou no problema de fato. O que que impede essa criança de comer? Porque os pais vêm por isso. Porque quem trabalha com materno infantil sabe que o grande medo dos pais é que a criança morra de fome,
né? Ou ela Sim. morre de fome ou ela come demais. Então é esse, o nosso problema é esse, o que que impede ela de comer? E com essa percepção que os pais têm desse ato de comer, que é aprendido, nós vamos poder começar a desenhar estratégias para modificar esse cenário e conseguir contribuir com essa família. O segundo é buscar qual comorbidade que explica esse comportamento. É uma aversão a um tipo de toque, a barulho, a cor, ao ambiente, a ruído, a temperatura. O que que tem de sensibilidade no ambiente que faz com que esse comportamento aconteça? Ah, come no consultório, mas não come na escola ou não come em casa. O que que tem de diferente nesses ambientes que faz que no consultório a criança aceite determinado alimento e em casa e na escola não? E aí eu começo a me perguntar, dentro desse universo, o que que eu preciso investigar? Será que é uma ansiedade dos pais? Será que essa vontade da criança comer faz com que os pais fiquem tão atentos, tão atenciosos, tão naquele estágio de alerta, né, de fuga ou ataque que a criança percebe e aquilo se torna uma zona de conflito? O que que eu vou ter que ajudar essa família a mexer? E escolher uma prioridade terapêutica. Porque eu não vou conseguir, por mais que a gente seja o melhor nutricionista do mundo, a gente não vai dar conta de atender todas as coisas ao mesmo tempo. E essa escolha pode ser aquilo que mais incomoda os pais. Às vezes tem aquele alimento familiar que é muito importante que a criança não come. Posso começar por ele? É uma possibilidade. Pode ser um ambiente que os pais frequentam e gostariam que a criança tivesse um outro comportamento à mesa. Pode ser, posso começar com ele, mas eu vou desenhar isso com os pais para envolvê-los no processo. O pai, a mãe, o cuidador, os avós, a escola tem que entender que isso é um trabalho em conjunto, não é um cabo de guerra. Ah, aqui faz assim, em casa faz de outra forma. É fácil? Não é. Eu costumo dizer que é um desafio para a gente, enquanto profissional, porque a gente também idealiza um tratamento perfeito, e é um desafio para os pais, porque na hora que ele confia para nós a coisa mais importante que ele tem, que é o seu filho, a gente precisa dar conta de ajudá-lo a resolver isso. E talvez a nossa pergunta mais complexa, que é quando, dentro desse cenário, a gente vai tentar ampliar o repertório. Chegou comendo 10, 15 ou 20. Eu vou manter isso até normalizar esse cenário para incluir um novo alimento. Eu vou trabalhar isso nos pais, de tentar reduzir ao máximo possível a deficiência nutricional, mesmo sem ampliar alimento, até que essa criança crie uma percepção de segurança, se sinta capaz de fazer sem que haja um retrocesso nos ganhos que a gente já teve. E essa é uma conversa que tem que ser feita com os pais. Concordam, discordam, tem algo para complementar? Esse é o momento. Eu sempre começo com que eles. Tá, voltando aqui minha voz. Com que ele parou de comer por último, né? Sempre começo pelo conforto sensorial. Eu nunca pensei, né, em pensar no que os pais querem que ele faça primeiro. Essa é uma estratégia, Lourdes, por quê? Porque às vezes muitas coisas não incomodam, mas aquele alimento que é muito importante, a criança não faz. E aí vira quase sempre uma negociação entre na vida dessa criança. Então, é uma percepção que a gente ajuda a trazer um conforto social para os pais. Uhum. E Entendi. aí, se a gente olhar só para alimentação, a gente corre um risco muito grande de fracassar. Lá, muito tempo atrás, acho que no início do ano, quando saiu a nova resolução, de não precisar do laudo, né, de seletividade nas escolas, para que a nutricionista da escola tenha que atender essa criança que apresenta alguma dificuldade à seletividade alimentar, a gente conversou sobre isso e existe ainda uma grande discussão. Por quê? Porque a gente acaba colocando na escola e o nutricionista da escola não vai conseguir fazer toda essa avaliação que o nutricionista clínico faz e esse encaminhamento, e pode, ao invés de ser um fator de promoção, de melhoria do hábito alimentar, ser um fator de
piora em retrocesso. Então, é algo que a gente precisa observar, né? E vocês que estão aí no dia a dia da seletividade, a- se conseguir se aproximar do nutricionista da escola, entender esse ambiente, entender quais são as dificuldades, mesmo que não haja o diagnóstico, ou não haja o laudo dessa criança que tu está atendendo, vai ser uma forma de tu acelerar o processo de mudança e acrescentar outros alimentos na alimentação. Dito isso, eu trago meu primeiro desafio aqui, que é um menino que tem 5 anos de idade, o Miguel. Ele tem um diagnóstico de TEA, nível de suporte 2, e os pais chegam no consultório com a queixa de que o filho come, né? Uma queixa que é frequente, né? A gente tem isso no dia a dia, então não é algo. O que que os pais trazem que é importante? Ele tem como alimentação habitual pão francês, macarrão sem molho, banana, leite, biscoito, água e sal. O que que isso traz pra gente num primeiro momento, né? A questão do aspecto da cor. Então, eu tenho ali muito carboidrato e eu tenho o leite sendo a nossa principal fonte de proteína. Além disso, eu tenho que ele recusa todos os tipos de carne, frutas, verduras e legumes. E todas as vezes que esses pais estimulam, existe choro, existe o vômito e ele se afasta do prato. Então, existe uma negação. Quando esse paciente chegou para mim, eu entendi dos pais que era muito importante para os pais que essa criança comesse carne, frutas, verduras e legumes, por todo um discurso social que a gente tem desses alimentos, da importância desses alimentos na dieta. Mas eles entenderam que essa negociação, te dou isso em troca daquilo, dou a tela para que o alimento acontecesse, não funcionou com o Miguel. E a gente precisa investigar. Por quê? Porque na anamnese, o que que a gente percebeu? Que além de ele ter uma seletividade, ele sentia dor. E essa é uma coisa importante de a gente envolver o paciente no momento da anamnese. Então, ok, eu falei com os pais, eu identifico quais são as dificuldades que esses pais têm, mas eu preciso em algum momento trazer essa criança que aos 5 anos consegue minimamente me dá sinais do porquê que ela recusa, do porquê que ela chora. E aí a gente tem também uma outra questão que é o macarrão, o pão francês, o biscoito água e sal e o leite tendem a ter sempre o mesmo gosto, muito, aparência muito similar, crocância muito similar. Quando eu vou para os outros alimentos, eu tenho uma variabilidade de doçura, acidez, coloração, textura, e isso também vai impactar na forma com que ele aceita os alimentos. Tudo bem? Um É, eu ia comentário? comentar isso que você falou, são alimentos todos da mesma cor, que têm o mesmo perfil de derreter na boca e eles são sempre iguais, né? Eles não trazem nenhuma surpresa, então é o que ele é previsível, né? Que o pão vai estar geralmente da mesma forma, o biscoito vai estar sempre igual, a carne já não, né? Cada vez, né? Por mais que tente fazer parecido, às vezes corta de uma maneira diferente, aquilo já mudou. E eu tive aqui em Florianópolis, eu tô em Florianópolis, eu não sei onde é que vocês estão. Eu tô em São José aqui, Grande Ah, Florianópolis. pertinho. E tu, Lourdes? É Tucuruí, no estado do Pará, no norte. Ah, bem longe. Bem Bem longe. longe. Então, aqui em Florianópolis tem uma associação que trabalha com TEA e o foco deles são as atividades aquáticas, né? Pela questão da sensibilidade. E eu, na conversa com a coordenadora, ela tava reclamando, ah, eles só querem salgadinho, eles só querem biscoito. E eu falei, mas eles querem uma coisa previsível. Foi tão engraçado perceber a reação dela, porque ela trabalha com TEA há quase 40 anos. E ela nunca tinha percebido que a grande dificuldade da alimentação é a previsibilidade. Porque ela se preocupa assim, a piscina tá sempre igual, muda um ou dois objetos, muda uma ou duas cores de algum equipamento que eles vão usar na piscina, tenta manter a temperatura da água sempre igual, mas ela nunca se tocou que a alimentação também
pode ser esse gatilho da irritabilidade, de eu não querer experimentar. Então, olha só que é lindo e é complexo, né? O óbvio tem que ser dito. Ela trabalha com TEA há quase 40 anos. Entende? E às vezes a gente vai para esses lugares achando, não, a pessoa sabe muita coisa, mas não sabe tudo de alimentação, até porque a gente está, né, desenvolvendo aí isso há pelo menos uns 10 anos de uma forma mais efetiva. E aí, na anamnese, o que que a gente foi buscar, tá? Uma das coisas importantes foi essa criança evacua uma vez por semana. É algo esperado, porque a gente tem ali uma alimentação baixíssima em fibra, né? Então, como vai fazer cocô, não sobra alimento para fazer cocô, e a gente sabe que esse aspecto de uma desorganização intestinal vai repercutir diretamente no grau de irritabilidade. Então, é algo que nós vamos ter que pensar. Se a gente vai usar algum módulo de fibra, se a gente vai pensar em algum tipo de suplementação, se a gente vai pensar em tentar trazer para esse macarrão um esticamento e colocar um macarrão que seja integral. O que que eu vou tentar colocar nesse leite para que eu consiga melhorar essa questão da evacuação? Então, é um desafio que a gente vai ter que vencer. A outra coisa que apareceu foi que, por ele não comer fibra e evacuar uma vez por semana, ele faz muita força para evacuar, porque o cocô dele é tipo um cocô de cabritinho, né? Aquelas fezes bolinha que eu tenho que ter uma prensa abdominal muito forte para conseguir evacuar. E aí, isso pode justificar dor. Se eu como e tenho vontade de fazer cocô dói, então o que que eu vou fazer? A minha associação é não comer. Se eu não como, eu não tenho vontade de fazer cocô e aí eu não vou sentir dor. Então a gente vai encadeando esses pensamentos. O que que nesse momento a gente sugeriu? Trabalhar com o banquinho, não deixar essa criança com o pé pendurado no vaso sanitário, para a gente minimizar esse desconforto e melhorar e tentar estimular e facilitar essa evacuação. E aí, como eu falei, dor ao evacuar. O que mais que essa criança e esses pais notavam? Uma barriga distendida, né? Então, ele comia, essa barriga distendia, causa aquela sensação de empachamento, a criança acaba afastando mais a refeição uma da outra, e por isso aquela sensação de não comer. Ele apresentava irritabilidade logo após as refeições, e isso é algo que a gente precisou investigar, se tinha alguma questão de refluxo, se tinha alguma questão de alguma mucosite, como que estava a própria mastigação, né? Então a gente orientou os pais a olhar esse cocô, ver se tinha alimentos inteiros ou não, como que estava isso, estimular essa criança e dar conforto alimentar na hora dessa alimentação. Diminuir os estímulos, mudar o tipo de prato, tirar as coisas coloridas, diminuir a tela, ou seja, a gente precisou mudar a forma com que essa família se relacionava com o hábito e o momento das refeições. Uma outra coisa que os pais sinalizaram foi os despertares noturnos. É uma criança que acordava à noite sonhando desconfortável e isso aumentava a irritabilidade. Por quê? Porque ele não tinha um sono completo e aí no outro dia ele estava mais cansado, mais irritado, querendo dormir ao longo do dia. Então, olhar para tudo isso vai fazer com que a gente consiga construir uma conduta nutricional. O que que nos tranquilizou no primeiro momento? Apesar de todas essas dificuldades, o peso e a estatura estavam adequados para a idade e ele não tinha nenhuma deficiência nutricional marcante. Mas o que que é fato? Não dá para eu aceitar isso como ok e não tentar fazer nada. A gente precisa organizar isso para começar a inserir os novos alimentos. Pergunta, dúvidas, considerações. Às vezes até aparece assim, é, com peso e altura adequada, mas eles tomam fórmula cheia de nutrientes e não tem uma variedade de alimentação, né? Como acontece? A criança chega com estatura e peso, mas uma barriga realmente distendida, com o laudo que vem de TOD, sendo que a criança está toda inflamada, né? Uhum, E é importante fazer esse laudo depois da nutrição. O ideal seria, né?
fazer depois que eu organizasse essa alimentação. Eu tô com uma criança que eu vou até fazer a dieta dele, já recebi o resultado de exame, mas a mãe chegou com laudo de TOD. E o médico só pediu para ela preencher um papel e pronto, é TOD e TDAH. Aí eu até falei, então vamos fazer aqui, melhorar essa alimentação, vou pedir para a senhora os exames. Eu acabei de ver os exames, vi hoje os exames, deu alergia a leite. E ele come Quantos sushi, anos tem, Lourdes? 8 anos. Hambúrguer, pizza, milkshake, né? Ele até que ele come bastante coisa, mas alergia à proteína do leite, vou lá. E aí, quando eu falei para a mãe, né, que eu dei só o feedback, que essa semana foi corrido para mim, eu falei, tá, eu olhei, deu isso. Primeira coisa que ela falou, mas ele nunca teve sintomas. Ai, e o menino vive com sinusite. Aí diz que o menino nunca teve sintomas. Eu, tá, mas É, e essa e sinusite recorrente? engraçado, né? Porque normalmente a alergia ao leite, ela cede com em torno dos dois e pouquinho, né? Sim. Aí tá lá. Mas aí a resistência que quando é o leite, né, é bem complicada, bem complicada. Não tem como a gente dizer, e tá chegando, eu não sei aí, mas aqui tá chegando muita criança com diagnóstico de TOD, totalmente inflamada. Essa criança está com sobrepeso, bem inflamada. Mas como é que eu vou dar um diagnóstico de TOD se essa criança não vai no banheiro direito, a pele grossa, né? Os pensamentos, como é que tá o pensamento? Aí vai dar TOD, TDAH. É, e isso é uma coisa que, né, tem tido uma discussão forte sobre o aumento do diagnóstico sem uma investigação mais profunda, né? E às vezes a gente, quando chega para o Nutri, pode ser eu brinco que é a boia de salvação, né? Que chega com um medicado ou com um diagnóstico super complexo e a gente vai fazendo pequenos ajustes na dieta, vai tranquilizando esses pais. Quando ele volta para uma reconsulta médica, às vezes tem ajustes importantes e até um requestionamento do que foi diagnosticado, né? Então a gente pode ser a solução desses problemas. Isso é Foi o que muito eu legal. falei para a mãe. Nós vamos arrumar, organizar tudo e terminando, eu quero que a senhora faça, leve no profissional, mas que faça tudo. Não igual o médico falou. Preenche esse papel e me dá o resultado, é esse. Falei, tá, não é assim que a gente tem o diagnóstico, né? De um dia para o outro. Eu consulto hoje e amanhã ele já me dá o diagnóstico de acordo com o que eu escrevi naquele papel. É um absurdo isso. É tudo muito rápido, né? A gente quer tudo É. muito. E aí, o que que a gente levantou, né, dentro da equipe, que seriam os pontos que nós nutricionistas precisamos perceber e precisamos atuar? Primeiro, a investigação dos sinais gastrointestinais, né? Ensinar os pais a avaliar esse cocô e monitorar isso. Então, a gente pode dar até para o pai um recordatório, né, de evacuação, para que ele acompanhe essas fezes e nos sinalize, né? Quantas vezes evacuou no dia ou na semana, que tipo era o cocô, pode, né, entregar para ele uma escala de Bristol para ele acompanhar e a gente conseguir perceber. Avaliar essa dor abdominal, então ele sinalizar quando que ele tem, né? Os pais perceberem, tomou mais leite naquele dia e teve desconforto abdominal. Não, né? Nessa semana ele quis comer só pão e teve desconforto abdominal. Investigar se existe o refluxo, né? Então a gente vai ter que chamar o médico aí para fazer parte desse diagnóstico e começar a correlacionar a alimentação com esse desconforto. Por que que isso é importante? Porque quando a gente fala dessa seletividade no TEA, ou como em qualquer outra patologia, qualquer outro diagnóstico, a dor modifica o comportamento. E uma criança com 5 anos de idade que sente dor ao comer, ela não vai comer. E isso não é a Lourdes, não é a Giovana, não é a Patrícia que está falando. Isso tem base científica. Depois eu vou mandar esse artigo para vocês, tá? Esse artigo é bem legal porque eles fizeram uma revisão enorme que pode ser uma justificativa até para vocês mostrarem para os pais. Olha, pai, você não precisa acreditar na Patrícia ou na Lourdes ou na Giovana, você tem que acreditar na ciência. Está escrito aqui, a gente precisa trabalhar dor, então, por isso, às vezes, a gente vai mudar a consistência, vai mudar a apresentação, vai mudar espaçamento, volume, para que essa criança tenha conforto ao comer e a gente consiga, a partir disso, estar introduzindo outros alimentos. Então, isso é um ponto bem importante. E aí, como que a gente conduziu
tratamento dentro da equipe. Primeiro, a gente decidiu que iríamos tratar a constipação. Então, a gente começou a pensar em apresentar preparações que fossem da mesma coloração e muito próximas do que ele come. Então, a gente começou a usar purê de maçã, purê de banana, né? A bananinha bem batida no mix, purê de pera, purê de pêssego como uma forma de trazer para a coloração e começar a introduzir um alimento próximo do que ele comia. Não foi fácil, a gente começou com porções muito pequenas, mas ele foi começando a aceitar e se abrindo para outras possibilidades, tá? Também se introduziu, né, os purês de batata. Começou com a batata baroa e aí foi introduzindo o módulo de fibra para que a gente pudesse começar a melhorar essa saúde intestinal. O outro ponto que a gente tratou foi a hidratação. Então, aumentar a ingestão hídrica desse menino, usar, né, criar uma estratégia, foi se conseguiu que ele gostasse de uma garrafa e que essa garrafa virou o ponto de segurança. Então, não é legal ter isso, né, ter um elemento que seja aquele ponto que qualquer coisa que coloque dentro ele toma, mas foi o que a gente conseguiu construir junto com a TO para que a gente conseguisse que ele tomasse água e dessa forma melhorasse a saúde intestinal. Então, mudamos alguns alimentos, melhoramos a hidratação e com isso a gente conseguiu ajustar a fibra. O que que a gente percebeu ao longo desse início de tratamento? Começou a ficar mais fácil a evacuação. A gente chegou em fezes do tipo 3 depois de 90 dias de trabalho. Isso melhorou muito a sintomatologia e aí a equipe decidiu que a gente podia começar a ampliar os tipos de alimentos. E estamos trabalhando com ele até o momento. Então, acho que esse olhar para o caso clínico ajuda a gente a entender que nem sempre vai se começar a mudança alimentar já na primeira consulta. Os pais ficaram frustrados num primeiro momento, porque as mudanças foram muito pequenas, mas num segundo momento, que é o que a gente está agora, eles conseguiram perceber, né? O menino não está mais acordando à noite, então ele dorme a noite inteira, como consequência disso, os pais dormem a noite inteira. E isso parece uma coisa tola, né? Mas pai e mãe descansado ajuda muito a gente naquele momento da que seria a zona de conflito, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. Então a gente acaba tendo um ganho familiar. E a gente segue acompanhando e trabalhando os nossos desafios, né? Daqui, de repente, mais uns 60, 90 dias, eu trago o Miguel para contar a evolução dele, o que que a gente está conseguindo fazer. Então, uma coisa que eu queria deixar desse caso é essa: se houver dor, dificilmente a gente vai ter evolução alimentar. Então, às vezes é frustrante, né? Claro que eu gostaria que ele saísse do consultório comendo todas as frutas, um cardápio super colorido, mas talvez isso vá acontecer em 9, um ano de tratamento, a gente chegue lá. E se ele comer uma fruta, uma hortaliça, do que ele não comia nada, já é um ganho. Então, são esses trabalhos que a gente está fazendo. E aí, quero ouvir de vocês, se vocês já tiveram algum caso assim, como vocês trabalharam, o que que vocês sugeririam para mim que a gente pode levar para a equipe para tentar acelerar esse processo? Eu acho que é o mais difícil quando a criança tem ali o diagnóstico é fazer, né, com que ela coma esses alimentos diferentes, assim, por mais que tipo ali o purê de maçã seja bem parecido a cor, mas tem algumas que têm uma rigidez, uma resistência muito grande. E daí até os pais ficam um pouco aflitos, né? Porque parece que não tá acontecendo nada assim. Mas eu vejo que depois que dá um start, que eles aceitam alguma coisa diferente, daí flui bem melhor. Mas até tu conseguir o primeiro assim é o mais difícil, assim, às vezes demora bastante tempo mesmo. E uma coisa que eu percebo assim, né, quando a gente vai para essa linha mais de
multidisciplinar e interdisciplinar, que não é só ter um monte de gente cuidando da mesma pessoa, é ter um monte de profissionais que cuidam da mesma pessoa de maneira integrada, né? Não adianta cada um puxar para um lado e no final a gente despedaça o paciente e não corrige nada. É esse desafio de integrar os saberes, né? Então, a minha forma de trabalhar é essa, é trazer todo mundo por um round depois que constou com todo mundo e a gente definir o que que vai ser feito, né? Tendo em vista que muitas vezes o médico tem o papel de ser o que bate o martelo, né? De que os pais ainda têm esse peso, a gente sabe disso, mas Uhum. é uma construção. Conforme a gente vai construindo, mostrando o impacto que o nosso trabalho tem na melhoria e na redução da medicalização, por exemplo, a gente ganha esse médico. Hoje, para mim, é assim. A Patrícia define como tu e a Theo vão fazer e a gente toca daqui para frente, né? Eu tô com um paciente oncológico, o Léo, tem 6 anos, tem metástase, enfim, ele já teve 3 cirurgias cerebrais e tal. E o Léo come pouquíssimas coisas, né? Ele tá sobrepeso, porque a coisa dele é doce. E os pais, eu entendo, eu sou mãe, eu me coloco nesse lugar. O discurso da mãe é assim, mas ele já sofre tanto, ele já passa por tantas coisas, como que eu não vou deixar ele comer o chocolate, o biscoito recheado e tal e tal. E aí um dia numa conversa, eu falei pra ela, eu falei, eu super te entendo, e talvez se eu não fosse nutricionista, eu faria a mesma coisa que tu faz. Só que eu como nutricionista, eu tenho que dizer que o que eu deixar você fazer isso, é você acelerar a doença dele. É tu tá alimentando aquela célula que a gente tá tentando matar. Foi uma conversa tão simples, eu falei assim do jeito que eu tô falando pra vocês, que ela entendeu o que que era a quimioterapia, o porquê que o médico insistia que ela fosse no nutricionista, por que que a onco do Léo não quer que ele coma bolacha recheada, tome Nescau e tarará, tarará, que agora a gente tá nesse processo de mudar a abordagem, mudar os alimentos e tá mudando a família inteira. Então, às vezes, é esse lugar do humano, né? Do eu entendo, eu me coloco no teu lugar, eu sei como é difícil para você, e se eu não soubesse o que eu sei, eu faria a mesma coisa. Mas eu sabendo o que eu sei, eu não posso te apoiar. Então, para os pais que têm a criança seletiva, às vezes é esse lugar, a gente descer no problema dele, ser humano o suficiente para entender que sim, é um desafio, mas como profissional a gente tem que mostrar para ele qual o caminho correto para chegar num resultado positivo. Então, não sei, para mim isso faz muito sentido na minha vida como um todo, como diz, né, a minha professora de constelação, depois que a gente viu, não tem como desver, né? Depois que a gente aprendeu uma coisa, não tem como a gente não aplicar. Então, acho que isso é muito legal dentro da nutrição. Comentários, dúvidas, considerações? Acolhimento sempre, né, professora? Se botar no lugar dos pais, ainda mais em caso oncológico, é de partir o coração, né? Mas esse entendimento que a comida, que é o combustível, tanto bom quanto ruim. Nesse caso, a alimentação ruim vai ser o combustível para o câncer, né? E fazer eles entender é muito bom. Tem que ser sempre isso, né? Se botar no lugar, acolher esses pais, que é muito... A gente sente tantas culpas como os pais, né? E aí, quando chega um paciente nesse nível, a gente se botar no lugar é muito importante, porque o medo dessa família de estar passando um filho paciente oncológico não é fácil, né? Não é fácil. Não sei se vocês são mães. Eu tenho um menino de Sim. 16 anos e eu brinco que a minha vida se transformou quando o Antônio eu ganhei o Antônio de presente, assim, né? Porque era uma coisa que eu não queria, eu nunca pensei em ser mãe. Eu fui mãe no susto e a vida da gente se transforma, né? A gente é uma mulher antes de ser mãe e é outra mulher depois que a gente descobre que tá grávida. Não precisa nem ter nascido o filho ainda. Então, acho que essa perspectiva é muito legal, né? Porque daí a gente consegue minimamente entender quais são as caraminholas que tem na cabeça dos pais que chegam no nosso consultório com uma criança que não come ou que uma criança que está com algum diagnóstico um pouquinho mais complexo. Muito bem. E aí, o que que a gente tirou, né, de aprendizado na equipe, com esse caso? Primeiro,
que a gente nunca vai tratar apenas a seletividade. Aqui eu uso nunca, eu não gosto do nunca, nem sempre, nem não, porque são palavras muito fortes, mas nesse caso é uma verdade. A gente nunca vai tratar apenas a seletividade. A gente vai precisar tratar o todo dessa família e a seletividade é um desses pontos, né? Às vezes ela é um indicador de outras coisas que nem foram vistas ainda pela família. E que a gente precisa, na nossa conduta, trabalhar com nutrição baseada em evidências, né? A gente tem que ter sensibilidade, mas a gente tem que se pautar por coisas concretas, porque isso traz credibilidade para os pais. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito. A criança recebeu, ou a família recebeu o diagnóstico, ela vai primeiro no doutor Google, hoje ela vai no doutor Google, depois ela vai no chat GPT, depois ela vai no Gemini, depois ela vai no Manus, depois ela chega no consultório dizendo tudo que ela já estudou sobre aquilo e ela quer que a gente faça mais ou menos o que ela imagina que o diagnóstico aconteceu ali. Então, trazer isso para as famílias de, olha, eu entendo, é isso aqui, mas a gente vai começar nisso, vai trazendo para a família essa credibilidade. E é isso que sustenta os momentos difíceis dessa jornada, né? É o vínculo e a credibilidade que a gente constrói com as famílias. E aí, eu gosto muito de trazer para os pais uma ferramenta muito prática nesses casos, que é dar para ele um recordatório gastrointestinal. É fácil de fazer, então ele vai registrar lá xixi, cocô, qual a aparência das fezes, o que que apresentou, o que que a criança relatou. Por quê? Porque isso nos dá indicativo de como que está a entrada alimentar, né? Mudou a dieta, mudou a percepção, às vezes, de estresse, né? Lembra que o nosso reflexo gastrocólico está muito relacionado com o parasimpático, mecanismo de luta e fuga, a gente às vezes faz xixi sem querer, muda a consistência das fezes, acelera o ritmo gastrointestinal, amolece fezes, então a gente consegue mapear algumas coisas que podem estar acontecendo no universo dessa criança, dessa família, que nem foi dito textualmente durante o atendimento. Tudo bem? Tranquilo? Esse E aí, recordatório que você falou, você entrega tipo uma tabela com a escala de Bristol e daí eles anotam a frequência e o tipo. isso, frequência e tipo, e eu peço para anotar tudo que não tá ali. Por exemplo, eu dei feijão para criança e apareceu feijão inteiro. Eu dei milho para uma criança que come milho e o milho apareceu inteiro. Isso vai me Uhum, mostrar que ela não tá mastigando, então eu vou ter que trabalhar isso na consulta. sim, tá. Né? Porque pode ser uma hipotonia, ou pode ser uma dificuldade de língua, ou pode ser uma baixa salivação, ou pode ser um outro estímulo que a criança só engole e toma água em cima, ou toma suco, ou toma uma outra bebida. Que a ideia, Giovana, é a gente entender como que tá esse mecanismo todo. Sim. Porque, por exemplo, a gente pode ter uma criança que a gente até introduziu vários alimentos, mas se ela não tiver mastigação, não vai ter digestão, não vai ter absorção, no final das contas, continua tudo como estava antes de ela comer. Uhum. Uhum. E assim, é fácil e os pais gostam de participar. Eu acredito nisso, né? Que qualquer mudança precisa de atividade. A gente precisa envolver as partes para que elas se sintam pertencentes. Se é algo que está muito na mão do Nutri, do médico, do TO, eu não pertenço a isso. Então eu não me envolvo e aí eu não vou mudar uma realidade. É, o certo é isso, né? Eles participarem. Isso é muito bom quando eles entendem. Eu tenho paciente aqui que a babá entrou no consultório, eu pensei que fosse a mãe. E aí, depois de um tempo, a secretária bateu perguntando se a mãe poderia entrar. Achei estranho, mas tá, pode. E eu comecei a fazer o recordatório e a mãe não sabia o que a criança comia, não sabia a suplementação da criança, os horários, não queria saber de nada. Aí eu falei, tá, a senhora vai para casa e a senhora vai anotar tudo isso para mim e vai me mandar. Passou a primeira semana, segunda semana e nada. E eu pedindo, né? E nada dela mandar. Aí eu tive que pedir o telefone da babá. Isso porque eu fiquei com dó não da mãe, mas da criança. Porque TEA, né? É nível de esporte 3.
e totalmente dependente da babá. Quando eu fiz a dieta da criança, eu liguei para a mãe, tive que marcar várias vezes, e na hora da consulta ela estava se maquiando. Eu fiquei horrorizada. Então, e daí eu vou te dizer, Lourdes, que isso tá na negação. Por isso que é muito legal quando a gente tem uma equipe multi, a gente tem uma terapeuta ou uma psicóloga que tem essa habilidade de criar essa aproximação e trazer os pais. Porque muitas vezes é uma queda tão grande desse castelo de cartas que é preferível não ver. Então, se eu tenho condições de financeiras de ter alguém que é o meu escudo para eu não ter que mexer nesse universo, eu boto esse escudo e não é eu me livro do problema. Sabe a história de vai no Nutri, pega a dieta, cola na geladeira e diz: "Ah, eu fui no Nutri, eu fiz a consulta, mas não tá dando certo". É isso, Sim, sabe? Eu trago alguém para ser o meu escudo e eu não ter que mexer em coisas que às vezes eu não dou conta naquele momento. E tem muitos pais assim. E é um desafio, tanto para a gente entender, né? Quanto trazer essa mãe para que ela busque essa ajuda para ela mudar uma realidade. Que bom que ela fez diagnóstico, porque a gente tem uma paciente na clínica que a mãe não aceita. E ela nega e ela quer que seja igual a todo mundo, e não vai ser igual a todo mundo, porque ela tem uma necessidade especial. Ela tem uma. Para a gente dar equidade, a gente precisa ajustar os pontos que não são iguais a todas as crianças, né? Então, esse é o lindo e é o desafiador, né? De ir para esse universo da neurodiversidade. Mas não desiste, continua tentando. sim. E aí eu trouxe um outro caso. Esse é um caso mais recente, a gente está começando, teve só 2 consultas, que é a Lívia, né? O nome é genérico aqui, né? Só para não ficar um L, M e tal. A Lívia tem 6 anos, tem nível de suporte 1, está frequentando a escola, uma escola regular. E a principal queixa dos pais é que ela não evolui. Então, ela não recusa. Mas ela come só alguns alimentos, que são alimentos que todo adolescente vai dizer que são perfeitos e que grande parte das crianças, das famílias não tem dificuldade em introduzir, que é a batata frita, nuggets, pipoca, torradas e biscoito. O que que a gente percebe aqui que é tudo muito crocante, né? Tudo que é fácil de comer com a mão, não precisa de talher, não precisa de prato, eu consigo comer andando, não preciso sentar para fazer as refeições. Então a gente tem aí toda uma questão de um desfecho que além de ser sensorial, pode ser motor, né? E na escola, o relato dos professores é esse. Ela consegue prestar atenção desde que ela esteja em movimento. Então, ela hoje na escola é a única criança que na hora das refeições, do lanche, ela pode comer andando, que é o único jeito que a escola encontrou de ela comer. Se botar, pedir para ela sentar e ficar sentadinha, ela não come. Então a gente tem aí que entender esse universo para conseguir ajudar esses pais. O que que ela recusa? Frutas, arroz, feijão, carnes e todos os alimentos que sejam úmidos. Então, tudo que tem molho, tudo que é mais aguadinho, não faz parte do repertório, da Lívia. E a mãe trouxe uma fala que foi bem marcante pra gente, que foi que ela vomita quando a banana encosta na língua. Então, às vezes que ela tentou dar banana, que seria uma fruta, né, clara, uma textura próxima, fácil de descascar, sem ter um suco, uma umidade, a Lívia vomitou. Isso para ela foi uma frustração. Então a gente tem aí o desafio de trabalhar a Lívia e trabalhar a mãe com essa expectativa de que ela progrida, né? E aí o que que a gente percebeu, né? Que a alimentação era apenas parte do problema, porque na hora que foi feita a anamnese, o que que os pais relataram, tá? Que ela não aceitava escovar os dentes,
que ela não mexia com massinha, nunca mexeu com massinha de modelar, não gostava de pisar na areia nem na grama, pedia para cortar todas as etiquetas da roupa, então ela tem uma grande sensibilidade sensorial. Momentos onde tem maior ruído, ela precisa usar o abafador ou ela cobria os ouvidinhos, inclusive nas festinhas, em brincadeiras na escola. Então, ambiente barulhento para ela é um problema e ela usa sempre o mesmo copo. Então, esse aqui é um desafio que a gente já lançou para TO, que a gente vai ter que trabalhar isso para conseguir mudar, porque hoje o que que os pais fazem? Pegam os alimentos que ela come e botam dentro desse copinho. Ela pega o copinho, vai passear por aí e come o que for colocado ali. Tranquiliza os pais no primeiro momento, tranquiliza porque ela tá comendo. Mas é um desafio pra gente, porque a gente vai precisar trabalhar o copinho, trabalhar o tipo de alimento, trabalhar a questão de criar o hábito, né, e o comportamento de estar à mesa, às refeições. Então, a gente tem aí uma construção de coisas para fazer. Na escola, o que que a professora relatou? Ela é a primeira a ir para o refeitório para que ela faça a refeição antes de todas as crianças chegarem. Alguém aqui já trabalhou em escola? Hora do recreio? Eu Que é já. mais legal da escola, que é um barulho É, ensurdecedor. que a gente fica surda. Abre o portão, né? Abre a sala de aula, que tá todo mundo quietinho, vai pra rua e elas vão normalmente fazendo muita festa, que para uma criança que não tem uma neurodivergência, ok, é o comportamento, mas para quem tem mais sensibilidade, pode ser o que engatilha para algum tipo de comportamento, uma estereotipia, algum uma desestabilização emocional que a gente precisa atender. Então, na escola hoje a gente conseguiu isso. Ela é a primeira que vai, a escola tem o copinho dela, coloca os alimentos que ela aceita ali para que a gente vá trabalhando. Como a gente conversou com a Nutri da escola, tem uma jornada aí pela frente para a gente desenvolver junto, mas a escola está bem disposta a fazer esse percurso e a gente melhorar o máximo possível desse processo. Alguém já teve paciente assim? Quer fazer algum comentário? Eu tenho um paciente que não come na escola de jeito nenhum. Ele chega em casa e come o lanche que era para a escola e depois que almoça, não consegue comer na escola. E a escola não consegue fazer essa socialização dele. Uma coisa que a gente conversou, até eu fui num seminário sobre educação que não tinha nada a ver com nutrição, que era o pessoal da arquitetura e da engenharia, e eu fui admitida e curiosa, e eu fiz essa pergunta. Como que na hora que projetava as escolas, não se pensava num abafamento do ruído, não se pensava num teto, em mesa, em talher, em equipamentos que diminuíssem o barulho dentro do refeitório. E foi engraçado de ver assim, né? Porque a arquiteta e o engenheiro falaram, não, a gente tem um modelo de desenvolver isso. E tá dentro do que é possível de decibéis. Eu falei, tudo bem, mas antes a gente não estava fazendo as escolas inclusivas. E agora a gente tem as escolas recebendo todo tipo de público, né? Como que a gente vai melhorar isso? E é uma coisa a gente pensar, né? Tipo de louça, tipo de talher, tipo de caneca que eu vou usar, como é que é a construção dessa mesa. Eu tenho um paciente que ele engatilha quando arrasta a cadeira. Então, na escola é um problema, porque todo mundo arrasta a cadeira. E aí, como vai trabalhar com isso? Teve todo um trabalho da escola com os colegas de classe para não arrastar a cadeira, para levantar a cadeira. E passa também não só por isso, passa pela educação de pensar no outro, que pode ser incômodo, né? Então, olha como uma criança da nosso cuidado pode mexer com o universo inteiro de uma escola, né? Então, isso é algo bem Ele usa interessante. abafador. Usa abafador, usa abafador. Senão ele não consegue ficar na escola. E aí, o que que a gente resolveu investigar, né? Está investigando ainda, na verdade, né? Questão de texturas.
de dessensibilizar. Então, a TO tá com esse desafio aí de começar essa dessensibilização. A questão de temperatura dos alimentos, de a gente começar a brincar com isso e tentar criar uma forma de ela aceitar, ampliar esse repertório. Cheiro, né, que também é algo que irrita bastante. E isso foi uma coisa que a professora comentou, que dependendo do que é servido no dia na alimentação, ela não quer entrar no refeitório. Então, tem alimentos que têm, né, um aroma mais forte, e isso também pode ser, causar uma sensação de desconforto. Trabalhar essa sensibilidade oral, essa tolerância ao toque também, a TO tá trabalhando com isso, e a gente melhorar todas essas questões de comportamentos sensoriais. Por que que isso importa? Porque alimento é apenas um estímulo. Né? Quando a gente come, a gente tem uma série de coisas acontecendo, que não é só a estimulação da língua, né? É o visual, é o olfativo, é o auditivo, né? Às vezes o croque do alimento me acalma, às vezes o molhado do alimento me irrita. Como que eu vou trabalhar isso? A gente vai tendo que desensibilizar. E da mesma forma, eu trouxe para vocês um artigo que é bem recente, ele é de 2020, onde os pesquisadores fizeram uma revisão enorme sobre a questão dessas desordens sensoriais, do processamento sensorial. Acho que vale a pena vocês lerem. Eu vou colocar depois lá na plataforma para que vocês leiam. E caso vocês tenham dúvida dos trabalhos, vocês botam ali no grupo, que a gente bate um papo ou abre uma conversa rapidinha aqui no Zoom, se for muito específico e tira as dúvidas sem problema nenhum, tá? Tô bem à disposição. E como que a gente decidiu conduzir esse caso, tá? Primeiro a gente definiu que a criança precisa tolerar esse alimento para depois ela poder aceitar. Então a gente está fazendo um mapeamento desse perfil, desse perfil sensorial da Lívia. Então é multi, né? A Nutri, o médico, a TO, a terapeuta. A gente está fazendo esse mapeamento. Para quê? Para que a gente comece a fazer uma exposição gradual e ela com certeza vai ter novidades aí nos nossos próximos encontros para que a gente comece a explorar o hábito de comer, né? Então, explorar o alimento sem necessariamente levá-lo à boca, e aí a gente vai usar toda aquela questão do food chain, do ampliação de repertório, escala do comer, então a gente vai ter que ver o que que vai usar com ela, o que que vai ser mais efetivo, dessensibilizar, e ela já foi encaminhada para TO. Então, a gente está nos primeiros passos, como eu digo para os pais, né? O primeiro é o entendimento desse perfil da Lívia, para que a gente possa conduzir da maneira mais adequada. O que que nos deixou felizes e tristes ao mesmo tempo? Felizes que ela não passou por ninguém que causou uma repulsa dos pais do tipo, ah, não acredito mais na nutrição, não acredito mais nas terapias, vamos ver, deixar ver o que que acontece. E triste porque ela tá chegando só com 6 anos. Talvez se a gente tivesse chego um pouco antes, a gente já tivesse avançado nesse processo um pouco mais antes de ela entrar na escola, para diminuir esse impacto na escola. Mas é o que a gente tem para hoje, é com isso que a gente vai ter que trabalhar. E aí pergunto, o que que vocês me sugeririam? O que que vocês colocariam além disso que a gente pensou? Tiveram um caso assim que podem contribuir com o meu? Como é que é isso? Eu acho que faria exatamente o que você colocou quando é questão sensorial. Eu trabalho em clínica multi, né? Então a gente Uhum. já tem atendimento da TO, a gente até tem alguns casos que a gente trabalha em sessão compartilhada, que eu vejo que dá uma melhora muito grande do que separada. E se não, e, tipo, pelo menos é o que a gente conversa com as TOs, que primeiro tem que ajustar, regular toda essa questão sensorial para que depois ela venha comer, né? Primeiro tem que fazer essa dessensibilização, que daí é um trabalho maior da TO, né? Eu acho perfeito isso, Giovana. É somar forças, não dividir, sabe? Eu costumo brincar e eu acho que a grande cabeça do neurodivergente é isso, né? A gente juntar as pecinhas de cada competência, cada profissional da saúde tem uma competência. Quando a gente soma essas competências, a gente de fato dá para esse paciente
uma chance maior de ter um desfecho positivo, né? Que, claro, não vai ser um cenário perfeito, a gente vai conviver com dificuldades ao longo dessa jornada, mas a gente diminui a chance de errar, né? A gente acaba tendo um atendimento mais assertivo e mais tranquilo para o paciente. Eu Sim, e gosto dessa até ideia. a visão de cada profissional, né? Que às vezes é alguma coisa que não está no nosso campo de atuação, mas que acaba interferindo na questão alimentar, né? Então, acho que agrega muito a, o olhar de cada um, né? E a avaliação de cada um para trabalhar em conjunto. Perfeito. E tu, Lourdes, algum comentário? Isso mesmo, perfeito. Aqui não dá para fazer, eu achei a ideia de trabalhar em conjunto perfeito. No meu caso, não tem como, né? Eu atendo separado mesmo, TO é até difícil aqui na minha cidade. Mas tem que trabalhar essa questão sensorial junto com a TO. Não tem para onde correr, né? É, mas fica aí uma. Eu sou empreendedora desde muito cedo, né? Fica aí um Uhum. desafio, talvez, né? De tu Sim, encontrar uma profissional que consiga fazer um bem bolado contigo, de ser inovadora aí na tua região e ter isso, né? Então, de repente, pode ser uma estratégia de tentar com algum paciente e ver como que isso repercute, né? Às vezes é um diferencial que tu vai ter em relação a todas as outras nutricionistas que atendem esses pacientes. Pode ser uma possibilidade, né? Sim, sim. Bem. Então, acho que era isso por hoje, né? Quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma consideração, querem contar alguma coisa. Deixa eu descompartilhar aqui. Opa. eu acho que cada caso é uma construção, né? A gente tem que parar, avaliar tudo para construir a conduta da melhor forma, né? Tem a questão da família também, como você falou, às vezes não é só o paciente, né? Você tem que estar ali, é o pai e a mãe junto, porque é engraçado que às vezes tem alguns pais que chegam, acontece muito comigo, né? Porque quando chega a criança lá para ser atendido, eles têm uma anamnese inicial e se tem a questão alimentar, eles já colocam na agenda, sim, e depois cada profissional faz a sua avaliação específica, né? Uhum. Mas já é colocado na. Porque a criança vem com laudo de horas, enfim, daí já colocam as horas, né? Aí tem muitos pais que falam o que quer? Quero que come fruta e verdura. É isso, é fruta e verdura. Mas daí a gente vai ver, assim, avaliar tudo, a gente vê que tem várias questões para construir junto, né? Não é só a questão de comer fruta e verdura. Mas tu vê como esse fruta e verdura tá no inconsciente coletivo? Que quando a Aham, gente muito. pergunta em qualquer lugar, o que que é uma alimentação saudável? Fruta e verdura. E às vezes nem é naquele caso específico, nem é a primeira abordagem que a gente vai fazer. Às vezes tem outras coisas que são outros alimentos mais importantes, mas está tão Sim. arraigado no senso comum que o pai e a mãe chegam com isso, né? Quero que coma fruta e verdura. O meu é a maioria. Daí até a gente faz, a gente conversa, ó, mas tem essa questão antes e tal. Ah, então é isso mesmo. Aí depois conversando até que eles entendem, né? Que às vezes o fruta e verdura não é por onde a gente vai iniciar. Perfeito. Mas Sempre eu, tem um pai que quer. Eu tenho uma mãe aqui que quer falar, não, tu tem que fazer isso. Nossa, eu tenho que respirar fundo. Ai, mas lembrando aqui da banana, né? Que a criança dá ânsia de vômito. Eu tenho um paciente que ele tem isso também, o que eu fiz. Aí eu botei ele para começar a pegar, ele não gostava do cheiro. Aí tive que botar a lupa, porque ele pegava a faca, tô pra cá, né? Que vocês estão me aqui. Aí ele pegava a faca e só fazia isso na faca para ir cortando sem pegar a banana. Mas o fato dele já sentir o cheiro já estava bom. Como estava muito difícil, aí eu boto hoje uma luva na mão esquerda. Então, eu quero que ele apoie ali e corte. Consegui botar a banana na airfry, né? Aquela banana da terra. Já uhum. provou, né? Então, mandei ali o vídeo para a mãe, ficou maravilhada.
Porque realmente a banana, essa textura mais molinha, mais gosmenta, para eles tem nojo. Mas quando frita, quem gosta de crocância, que fica sequinho, eles vão experimentar um pouquinho, né? Pelo menos pode levar um tempo, mas uma hora eles vão experimentar. Ele falou Olha, tu me assim, deu uma baita ideia, sabia? é Eu não tinha lembrado dessa ideia de fazer a banana tipo chips. isso. Aí o que eu faço? Eu faço a batata doce, né? Boto na airfryer, deixo crocante, eles gostam, porque a maioria gosta da crocância, né? Essa Isso. questão do BLW, que eles não, poucos nutricionistas hoje em dia fazem testar todos os alimentos, vai lá, porque o BLW, parece que o BLW é tudo no mundo. As crianças gostam de uma crocância que nunca vi. E aí eu tenho que faço a batata doce, chips, a banana. Muitas têm nojo da banana, né? Por causa da textura, do cheiro. E esse nem tem ele é. E ele é filho de um casal de médicos. E é difícil, assim, convencer os pais, né? Mas aí eu boto lá uma mãozinha aos pouquinhos, mesmo que ele não goste. Aí ele fala assim: dá para comer. Mas agora eu não quero, não. Mas ele deu a mordidinha. E assim vai, aos pouquinhos, né? É essa paciência, né? É, Trabalhar essa ansiedade, talvez, que a gente também tem de que pular etapas e às vezes perder a mordidinha que deu, né? sim. E ele fala assim, tio, eu ainda não estou preparado, deixa eu crescer mais um pouquinho, Que querido. horror. Aí eu estou ensinando ele comer de talher, porque ele não sabe comer de talher. Aí ele tem 6 ou 7 anos, não estou lembrada agora. Aí eu perguntei para ele, é o Luiz. Falei, Luiz, tu escova teus dentes? Ele não, abaque, escova. Porque a babá chega, escova os dentes, troca ele ainda não troca nem de roupa. E aí a mãe dele não me falou isso, mas falou que ele ainda não comia de talher. Eu falei, tá, bora lá, aprender a comer de talher. Aí eu vou ensinando ele a comer até para poder trabalhar ali o alimento. Ele, tá, tia, mas eu ainda não estou preparado, deixa eu crescer mais um pouquinho. E tu vê, né, Lourdes, como é a falta de autonomia, né? Até essa Sim, falta de autonomia vai criando uma seletividade mesmo para a vida, né? Não só para o alimento, né? Uma criança de sim, 6 anos que não segura o talher, sim, é, né? E o tempo e aí todo vai para a aí, escola, daí eu já vou lá na frente, né? Daí vai para a escola, sim. a criança ela é muito dura com o que é diferente. Aí já vai para escola, todo mundo come de talher, ele não come, daí ele já vira o que não come, daí só vai fazendo um somatório de problemas, né? E um detalhe, ele não lancha na escola, ele leva café na garrafa térmica. Mas Aí será eu que ele não lancha porque ele não pega o talher? porque, na verdade, ele cria um bloqueio assim com vários alimentos, né? E ele gosta de não tomar café, e aí ele leva uma garrafa térmica com café preto. E eu perguntando como é que era a água, né? Qual os horários da água. Então, de manhã, a minha água é quando eu boto um pouquinho de água no meu café para esfriar o meu café. Aí, aí a mãe, filho, eu não sabia disso. Olha E só, como é né? que dorme essa criatura? Né? Aí eu, gente, aí eu até falei assim, olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que é a partir dos 12 anos, sabe? Mas quando eu falo isso para os pais, eles me olham assim, com a cara enorme, né? Os olhos chegam. Mas enfim, eu falo. Hoje ela até me falou que ele tá de férias, vai voltar semana que vem, que ele já começou a comer carne, que ele não comia, mas ele é muito educadinho. Mas está faltando realmente autonomia, né? É, Autonomia. Aí o que ele me falou, minha mãe vai tirar a babá da noite e vai deixar só o dia, porque tem babá 24 horas. Ele já tem 6 anos, né? vira um príncipe, né? Sim, É, não sim, precisa e ele fazer é muito nada. educadinho. Na Copa ele veio, aí ele traz ideias para mim brincar com ele, porque a gente corre para brincar, né? A gente corre para fazer a comida para depois ele brincar. E aí ele trouxe os negocinhos da Copa que tinha revista, porque diz que é um tal de bafo, né? Aperta assim, ele tem que virar. Aí tá. Aí. Quando a mãe dele chegou, a gente estava virando. E assim vai, né? Brincando. E ele Uhum, falou para a mãe uhum. dele: ô mãe, a tia falou que é para mim 2 vezes por semana agora. Aí ela me ligou, Lu, é verdade? Eu falei, olha, se quiser, não tem problema não, mas
Eu não falei, não, que era para mim 2 vezes por semana. Porque acaba sendo atrativo brincar, né? E querendo ou não, se aproxima do alimento. E, e também que talvez tu esteja trabalhando nisso, uma coisa que a criança quer, né? Porque depois dos 2 anos de idade, ela precisa se entender fora da mãe. Ela precisa entender o universo dela, ela precisa desafiar coisas para criar mesmo a personalidade, formar essa autonomia. É um caso bem legal, hein? De tu E contar não pra é gente um sério. dia. Ele, E não. ele não tem nenhum diagnóstico, tem uma seletividade realmente porque ele não gosta de algumas texturas, mas ele corre na areia, na grama, né? Mas o cheiro realmente incomoda ele de muita coisa. Então, o que que a gente podia combinar? A gente vai ter aula daqui 30 dias, né? E que se Uhum, vocês quiserem trazer algum caso, só coloca lá no grupo, ah, Paty, eu queria de repente trazer um caso para a gente discutir sobre isso, que daí a gente vai organizando dessa forma. combinado. Combinado? Meninas, adorei Combinado. estar com vocês, foi um prazer. Espero que vocês tenham aproveitado tanto que eu aproveitei. E agora a gente Sim. vai se conhecendo, vai criando uma dinâmica juntas aqui. Estou à disposição ali no grupo, se vocês precisarem de alguma coisa. Ah, Paty, queria um artigo sobre isso. Estou com essa dificuldade, a gente vai construindo junto, tá? Eu também, se eu tiver alguma dificuldade aqui, eu chamo vocês para participar. E aí a gente vai construindo dessa forma, certo? Tá certinho. Certo. Então tá, um beijo para vocês, Obrigada. excelente final Boa de noite. noite aí. Giovana, a gente Também. tem que marcar um café para te conhecer presencialmente, se eu ainda não te conheço. Depois a gente Acho vai, que não. depois a gente vai visitar a Lourdes lá no Pará, que eu não conheço É, Pará É, ainda. pode vir. Serão muito bem-vindos. Então tá, gente, ó, um beijo Boa grande, noite. até alguns Beijo. dias. Tchau. Tchau, tchau, boa Amém. boa Tchau. noite. noite. Boa noite.